A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos reunidos para buscar a palavra de Deus. Hoje daremos ênfase à parábola do semeador, ao início, membros, tá? E a gente vai fazer uma reuniãozinha que eu quero explicar algumas coisas da Igreja de Deus. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado essa noite de terça-feira, Senhor, meu Pai, por esse calor, meu Deus, por esse tempo agradável, Senhor, meu Deus, pela vida, pela possibilidade, pela graça, Senhor, pelo prazer, Senhor, de reunir para buscar a palavra de Deus. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos de fato entender o Evangelho, abra nossa mente, nosso coração, inclina nosso coração a desejar isso, inclina o nosso coração a desejar isso, isto é, desejar a palavra de Deus, querer fazer o que é certo e ser um cristão autêntico, uma pessoa verdadeira. Dá no abrir da minha boca a palavra com verdade, autoridade e precisão, que os teus filhos sejam bem esclarecidos. Abençoe cada um que está aqui presencialmente, aqueles que assistem pelo YouTube e pelo Facebook e pelo vídeo gravado. Pai, no nome de Jesus, seja por nós, que o Senhor de fato seja glorificado. Amém e amém. Irmãos, eu quero reportar hoje a parábola do semeador. Eu já falei, eu acho que de todas as coisas que eu tenho falado na igreja, nada eu tenho falado mais do que a parábola do semeador. Ela é a número 1. Vou falar hoje de novo que eu gostaria que a gente saísse daqui, que você soubesse. 1, ela de cor. 2, interpretar corretamente. E número 3, a aplicação da parábola do semeador. Então essas 3 coisas eu gostaria que acontecesse com os irmãos. Então a gente vai pegar, vamos fazer o seguinte, nós vamos lê-la e interpretar. E aqui que eu fiz? Eu pensei, vamos fazer isso em figuras. Então eu coloquei algumas figuras no quadro para ficar mais fácil para o entendimento da Igreja de Deus. Vamos lá. Então, todos podem manter suas Bíblias abertas. Nós estamos em Mateus 13, viu? Mateus 13. Mateus 13, 1. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer conforme a nossa leitura a gente faz mesmo? Eu vou começar aqui, vai o irmão e vai até o final. Do final volta para cá e a gente vai lendo em ciclos aí. 13, verso 1. Tendo naquele dia saído Jesus de casa, estava sentado junto ao mar. 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entretanto, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. 3. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu na terra e eram as árvores. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos. Entre os espinhos cresceram e as sufocaram. 8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Jesus terminou dizendo: vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Isso. Então, agora a parábola explicada. Agora nós vamos lá do 13, verso 18 a seguir. Ouçam vós, pois, a parábola do semeador. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a
Não, não é isso não. Lídia. Isso. Prevenindo a angústia e a decepção por causa da palavra. Todos se E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. A descuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e o outro 30. Amém. Somente até aí. Então, por favor, peço irmãos para não ficarem lendo, né? Na hora... Então, hoje, repetir aquilo que a gente já falou a respeito de parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Então, você já sabe, você estudou isso aqui, o motivo pelo qual ele falou isso. E agora nós vamos compreender a parábola do semeador. Então, vamos lá. Primeira coisa aí é que o ambiente foi o seguinte, diz que Jesus entrou num barco e que uma multidão estava apertando Jesus. Pode conferir no 13:1, né? O pessoal foi apertando Jesus, meio que apertando, ou na beirada da praia, não sei se tinha um cais, né? Nem importa isso. Mas Jesus então sai do barco e ele vai começar a ensinar. Como é que foi isso que aconteceu? A parábola do semeador é a principal das parábolas. Pergunto para os irmãos, aqui na terça-feira, irmãos, é um dia que você fala. Quinta e domingo ninguém interrompe culto para falar nada. Só na terça-feira. Por quê? Porque aqui é sala de aula. Quinta-feira não é sala de aula, é culto. Domingo é culto. Então, na sala de aula, estou fazendo pergunta para os irmãos agora. Por que a parábola do semeador é a principal das parábolas? Quem responde? Tem alguém aqui que responde? Fera, Emanuel, parabéns. Porque se você compreender essa parábola, todas as outras, todas, você... Se tivesse uma nota, a nota seria 10, beleza? Então, por que ela é importante? Se você não compreender essa aqui, o contrário também é verdadeiro. Quem não compreende essa parábola não vai entender nenhuma outra. Nenhuma. Ele não vai entender nada. Tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. Então eu coloquei aqui. A principal das parábolas. Quem está falando que é a principal das parábolas sou eu que estou falando. Assim estamos afirmando pedagogicamente, porque ela é uma chave para a compreensão de todas as outras. Ela tem um segredo. Ela tem uma chave que desata ou abre todas as outras portas do entendimento do que vem ser o reino de Deus. Se nós compreendermos esta, compreenderemos as demais, que é o que o Emanuel falou. Você leu aqui, né, irmão? Então, o que acontece? Então, essa é a ideia mesmo. Irmãos estão compreendendo bem. Vamos lá. Então, eu coloquei em figuras toda a parábola, meio que infantil, assim, só para a gente fixar. Então, hoje é uma aula bem pedagógica mesmo, pretendo ser bem rápido. Vamos lá. Olha só como funciona a parábola do semeador. Olha como funciona. Eu a chamo de parábola dos 4 corações. Elas são 4 terras, 4 lugares. Um chamado beira de caminho, um chamado pedregais, solo rochoso, um chamado espinheiro, espinhento, onde há espinhos, e a outra chamada boa terra, que são 4 corações. Vamos compreender isso, tá? Os tipos de terreno são, tem alguém que pode ler para a gente? Primeiro, então, o primeiro é a beira do caminho. Segundo, pedregais, Espinhos, boa terra. A terra
é o coração humano? Isso aí tudo já sabe, vamos lá. Então, na verdade, é que aquela terra, essa terrinha, na verdade, é o coração das pessoas. É a mente das pessoas. Isso também você já sabe. Quem é o semeador? Estou perguntando, quem é? É Jesus, tudo bem. O semeador é Jesus. Isso aí todo mundo sabe. O semeador é Jesus. Como Jesus hoje planta a semente? Estou perguntando. Pelos pregadores, qualquer que seja. Então, não é o pastor, são os pregadores. Quer dizer, você, qualquer um dos irmãos, qualquer pessoa que, sendo usado pelo Senhor, se torna Jesus Cristo, se torna o pregador, se torna o semeador. Lembra que Jesus falou isso? O que ele falou? Saulo, Saulo, por que me... Jesus estava na terra? Não, então. E onde Jesus estava? Nos discípulos. Então, quando você prega a palavra, você está sendo um semeador. Isto é, você está sendo como Jesus. Aí eu abri um parênteses aqui, só para reflexão da igreja. Olha o parênteses que eu abri aqui, ó. Só para reflexão, tá? Vamos lá. Qual Jesus você está falando? É estranho, né? Porque eu acho que tem muitos Jesuses por aí. Esse? Qual é o Jesus? Será que é esse Jesus aí? Jesus é meio esquisitinho com essa mãozinha. Esse Jesus é meio estranho. Então, tudo bem. Esse ou esse? Vocês já viram esse Jesus aqui? Alguém já viu? Ah, vocês não conhecem, não? Ninguém conhece esse Jesus? Já viu, né? Isso, então. Isso aqui foi um trabalho científico, estudando a época, e chegaram pela inteligência artificial e montaram essa imagem. E diz que Jesus de Nazaré realmente parece com este homem. Aliás, isso aqui é Jesus, né? E isso aqui seria um retrato de Jesus. O Jesus seria realmente isso aí. Mas eu acho que você prefere outro Jesus, tipo assim, ó. Um Jesus que é tipo ali já melhorando, né? Vocês são chegadinhos nesse Jesus aí do Detioso. Pode sim, fale. Uma coisa que eu costumo falar, se Jesus fosse um homem muito diferente, Judas não precisava trair ele com beijo. Então ele traiu, quando ele falou para os guardas que ia beijar Jesus, porque era um homem muito simples e não dava como identificar no meio dos. Gente, todo mundo entendeu o que o irmão falou? Isso chama-se inteligência. O irmão é inteligente. Quer dizer, se o camarada é um louro que tem um moicano desse tamanho, que é um careca, sei lá, se ele tivesse uma diferente dos outros, não, é o diferentão, tem um tapa-olho, um perna de pau, né? Então, faz todo sentido o que o irmão está falando, mostrando que Jesus realmente era um judeu de época, né? Então, irmãos, Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado, tá? Cuidado com outros Jesuses. Cuidado com outros Jesuses. Aí eu coloquei aqui uma doutrina. Coloquei a doutrina para nós aqui. Precisa sempre doutrinar a igreja. Para mim, Flávio em particular, o erro da igreja, estou falando da igreja original, verdadeira, portanto, a igreja católica, que se tornou católica, ela vai pecando porque tem medo de ensinar verdades aos seus membros. Então, isso é uma coisa que a igreja não pode sucumbir. Então, eu coloquei para nós aqui a doutrina. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Preciso de um voluntário a ler. Tem alguém aí? Pode ler? Qual de vocês podem ler, gente? Tem alguém? Êxodo 20, verso 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, há uma proibição aí de imagem com a finalidade de adoração. Quer dizer que eu posso fazer uma imagem que não tem finalidade de adoração? Sim, pode fazer uma imagem, pode. De um pássaro, de um cavalo, pode pintar, pode.
O que está dizendo aí é que não farás para ti imagem de adoração ou imagem do que tem no céu. Não faça. Por quê? Por quê? Por que não fazer? Quem diria para nós? Por que Deus falou para não fazer? Para adorar por quê? Por quê? Porque você não vai adorar em espírito e verdade quando tiver uma imagem, a gente vai adorar como? Na idolatria. Jesus não é nosso ídolo. Jesus é nosso Deus. Compreende a diferença? Deixa eu tentar explicar para vocês. Jesus não é nosso ídolo, é nosso Deus. Qual a diferença? Gritante. Porque ele diz assim, que nós devemos dar a vida por ele. Que a nossa vida é dele. Então, se eu quiser dar minha vida para ele, ele quiser matar minha vida, ele pode. Mas eu não posso me matar por ele. Qual a diferença? Ele nunca disse para você se matar por ele. Ele falou para você dar sua vida a ele. Qual a diferença? Então, para alguns, Jesus requereu a vida mesmo, foram crucificados, foram apedrejados. Mas a outros, Jesus não vai cobrar nada. Cuidado, hein? Jesus não mandou você se matar por ele. Ele mandou você dar a vida por ele. Então, porque não é um ídolo, é um Deus. Então, não há imagem de Jesus. Olha o que está escrito no Evangelho. No Evangelho. Um leitor para nós. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não virem, virão e terão. Creia em Jesus, o Filho de Deus. Então, bem-aventurados que não me viram e creram. Então, Jesus é a primeira bem-aventurança depois da crucificação. Não vimos a Jesus. Essa tentativa de pintar a Jesus, né, é realmente muito perigoso, beira muito a idolatria, a gente acaba adorando uma imagem, se tiver, né, uma imagem ali que representa Jesus, e que a gente ajoelha diante da imagem. Tá? Então, eu deixo essa aí. Então, irmãos, o Jesus, qual Jesus? O vivo. Qual Jesus? O ressuscitado. Qual Jesus? O crucificado. Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Vamos para frente. Em Lucas 8, 11, o que é a semente? Eu escrevi aqui no quadro, tá? O que é a semente? Quem sabe? Pode falar. A semente é a palavra de Deus. Isso está escrito no Evangelho do Dr. Lucas. Olha lá, um leitor para nós. Pode ler, alguém voluntário. É importante o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. Então Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele fala desse jeito que eu achei mais compreensível. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é infalível, perfeita. Nós não temos problema na semente. Por isso que alguém, eu ouvi, não sei o que lá, um padre pregando e isso me converteu. Perfeito, lógico, claro. Eu ouvi lá um espírita pregando e converteu. Pode? É possível. Desde que seja a palavra de Deus, se ela for, e for pregada por alguém que não conhece aquela palavra, mas se ela for pregada, olha só, sem distorções, ela tem um poder. Ela vai realizar. Isso depende dos 4 corações. Porque entra por aqui e sai por aqui. Então, vamos lá. Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é perfeita. Então, gente, onde ela chegar, ela vai brotar. Entenderam bem? Onde ela chegar, ela vai brotar. Eu preciso de um leitor em Salmo 12, verso 6.
Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno, barro purificada 7 vezes. As palavras do Senhor são puras, são verdadeiras e são puras. Isso fala do poder da palavra, como que a palavra é realmente perfeita, ela é pura. Ela é verdadeira e é pura. Na King está escrito assim: as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Alguém aqui tem ideia do refino da prata ou do refino do ouro? Vocês têm ideia? Se alguém tiver, pode falar. Como é que funciona? Alguém sabe? Ele funciona assim. Em altíssima temperatura está numa coisa chamada cadinho. Como que é o nome do negócio? O cadinho é uma espécie de um vaso de pedra, de cerâmica, muito resistente. Diz que ele vai sendo, o fogo vai estando ali. Quando é que essa prata realmente está pura, que vai saindo as impurezas? Quando ela reflete o rosto do ourives, o rosto do homem que está trabalhando naquilo lá. Ela reflete o rosto. Por isso que as aflições em mim e em você devem fazer refletir o rosto de Cristo. Então a palavra de Deus é perfeita. Então na parábola do semeador, Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus. Beira do caminho. O que é beira de caminho? Vamos entender aqui. Olha só, 13, verso 19. Eu preciso de alguém ler 13 e 19. Deixa Mateus aberto. Preciso de um leitor, leia com calma. Ponha ponto, ponha vírgula. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá. Então o que ele está dizendo? Que ouvindo a palavra do reino, o que acontece com essa pessoa? A Bíblia diz que ele não entende. Ele não entende. Eu estou fazendo a pergunta para vocês todos para responder. Só levantar a mão. Estou perguntando o seguinte: por que a pessoa não entende? Claro que a gente vai ter cifra passada, mas estou perguntando de novo. Por que a pessoa não entende? Quem responde? Pode falar. E isso é verdade, mas por que ele está surdo e cego? Antes disso, tem uma coisa antes do demônio. O demônio vai entrar nessa questão. Mas tem uma coisa antes. A resposta está correta. Ele está surdo e está cego. O demônio está trabalhando. Mas tem uma coisa antes de estar cego e surdo e o demônio trabalhar. Uma coisa está antes. O que é? Hein? É o coração. Mas o que é? Hein? Não. Quase. Falta de uma coisa. Não. Vamos lá. Então tá. Então presta atenção que isso aqui é a chave. Se você aprender isso aqui, está resolvida a questão, tá? Até a aula pode terminar. É isso aqui. Isso. Um leitor aí para nós, gente. Não se refere ao que tem capacidade de entender. Não se algo que não tem desejo. O problema da surdez e dessa cegueira que o Roberto falou tem a ver com o fato não de capacidade. O cara é um gênio, o cara é intelectual, estudou, mas é porque a pessoa não tem o desejo de entender. Gente, no reino de Deus, aqui está a chave do reino de Deus. Se você não desejar ser crente, se não desejar entrar no céu, se não desejar a Deus, você não entrará
no reino de Deus. Isso é para todos. Eu falando você, sou eu, somos nós. Então, é ouvir de má vontade, beira do caminho que não ter o desejo de entender. Ele não se importa, é não se interessar. Isso a gente já viu semana passada. Aí tem o texto de Isaías, esse povo ouviu de mau grado, esse povo ouviu de má vontade. Então vem no culto, ele consegue sair do culto sem ao menos aprender nada, versículo nenhum. Não estou falando de guardar o versículo, Apocalipse 22, 15. Não é isso. Estou falando de guardar. Olha, realmente eu fui edificado com isso. As aves, quem são? Quem são as aves? Estou perguntando, quem são? O maligno. Isso é uma fotografia que a gente tirou, o demônio estava ali, ele bobeou, aí pá, tirou uma fotografia, saiu aqui. Ridículo, né? Aquela atenção é ridículo. Então, gente, abrindo parênteses, toma cuidado com a imagem que é em cima no céu e embaixo na terra. Será que alguém sabe como é o demônio? Eu tenho uma revelação para vos fazer. Você sabe como é que é o demônio? Sim. Porque está escrito lá em Coríntios 11 a seguinte coisa. Não se assuste. Não é de se admirar. Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem jeito de saber como ele é? Não tem jeito de saber. Por quê? Porque ele é um transexo. É um transanjo. É um trans. Esse camarada, ele se transveste. Ele se transforma. Ele aparece do jeito que ele quiser. Ele tem várias formas. Como é que eu vou saber a forma dele se ele aparece da forma que quiser? Não tem jeito de saber. Então, irmãos, essa figura, esse aqui está parecendo Krampus, né? Quem conhece o Krampus? Mitologia nórdica, vocês conhecem? Céltica? Não? Norueguesa, né? Então, tudo bem. Então, deixa para lá. Mas, então, uma figura parece o Krampus, que é uma figura mitológica ali da Noruega, desses países ali da Europa. Então, tem essa ideia. Então, sempre é um demonão, sei lá, aumentativo. Que tem um chifre, tem um rabo, é vermelho, tem um tridente e tal. Quer dizer, então essa figura é uma figura grotesca e maligna e tal. Então, eu coloquei ali como é um desenho, só para, né? Eu vou colocar um ser lindo ali. Pode falar, irmã. Outra vez nós fomos numa casa fazer oração com uma pessoa. Aí a irmã, a gente estava na sala. Aí de repente passou um pouco no meio da sala. Estava no quarto, passou no meio da sala. Aí a irmã falou assim: ai, tem um pouco de Deus assim. Não é pouco, não, vou mandar fogo em nome de Jesus, porque é demônios. Então ele se transfigura em quem ele quer. Olha lá. Não tinha pouco mesmo naquela sala. Muito bem. Esse testemunho da Josiane, então olha só, gente, isso chama-se igreja pentecostal. Então a irmã gosta de pentecostalismo, porque as outras igrejas não aceitam esse tipo de coisa. Então olha só, gente, desde os primórdios a gente estudando e buscando a palavra de Deus, estava aqui nessa casa, aqui tinha um muro na frente com uns canos. E aí a missionária tinha vindo e falou que teve a revelação de um cachorro sentado nesse muro, e aqui estava aquela parte dos dentes, né, tipo crocodilo, a parte dos dentes do cachorro. Né? Então, realmente, teve um irmão lá que ele danou, comia banana, sem parar. Aí alguém teve uma revelação que tinha um macaco grudado nas costas dele. Quer dizer, tinha um macaco, igual a irmã falou, tinha porco? Não tinha porco, mas era um demônio que ele aparece nesses formatos e Deus o permite, na verdade é uma revelação divina, para que a gente entenda o significado, porco é sujo e tal, né? Então, imundo, quer dizer... A casa estava... Quem estava naquela casa aqui estava nessa situação de imundície. Está vendo? Quer dizer, então, uma revelação do estado da coisa. Então, o demônio é um porco. Poxa, não é isso que ninguém está falando. É uma figura, transfigura, ele aparece como. Então isso é muito importante para nós, irmãos, tenha certeza. Por isso a gente já enfatizou isso aqui,
as crianças conseguem ver. Ela vai falar, tem um macaco ali, viu não sei o que ali, viu um demônio ali. E as crianças veem, algumas conseguem ver. E Deus permite para nos chacoalhar, para nos despertar a respeito de atuações demoníacas naquela área. Então, por que eu coloquei aquilo? Porque a gente pode pensar em aves, uns passarinhos até bonitinhos comendo lá a semente, não é? Então, a ideia aqui não é essa, senão a gente vai pensar em algo, olha que fofinho, bonitinho e tal, não é a questão. Alguém tinha respondido já, Mateus 13, 19, alguém pode ler? Quem são as aves? Quem pode ler 13, 19? Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Senhoras e senhores, existe, além desse mundo visual, natural, biológico, um mundo espiritual. E de alguma maneira desconhecida, diz a Escritura que esses demônios, eles têm o poder de tirar a palavra. Portanto, qual orientação a gente recebe com essa revelação? Qual orientação? Estou perguntando para vocês. Qual a orientação, gente? Quando a gente semear a palavra, né? A gente orar e a gente falar. Ah, tá. Não, então, mas aí não é o semeador. O problema está no semeado. A minha pergunta é, o que o semeado tem que fazer? Hein? O semeado tem que se interessar. O semeado tem que querer. O semeado tem que compreender. Se o semeado não der valor, vai ser roubado. Se o semeado não der valor, vai ser roubado. Todos vocês que estão aqui já ouviram a palavra. Todos vocês já foram semeados. Se você não der valor, falou para ir na igreja, não vai. Falou para jejuar, não jejua. Falou para ler Bíblia, não lê. Falou para coisa. Aquilo vai sumir do coração da pessoa. Foi falado para ela, mas ela não obedece. Quando ela não obedece, aquilo vai se dissipar. Mas ele diz que tem um agente espiritual, um ser que faz esse serviço, que é o que o Roberto tinha falado. O cara está surdo e surdo e está cego. E aí o demônio vem, então aquilo não recebe e o diabo tira. Então, senhoras e senhores, sem firmeza, sem recepção, o coração fica duro, que é o caminho pisado. Com o coração duro, o diabo vai tirar. Então, solo rochoso, o que é? O que é solo rochoso? Mateus 13, 20 e 21. Preciso de um leitor. Quando a semente que caiu em terreno pedroso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então vamos lá. O primeiro desviado da parábola, o primeiro desviado ouve a palavra, não zela, não escuta, o diabo tirou. Esse aí não. Ele, nossa, a palavra é boa, eu quero receber. Ele até recebe a palavra. Ele está alegre, nossa, eu sou crente, que alegria. Mas ele não aguenta o quê? O que está escrito aí. Ele não suporta duas coisas: aflição ou perseguição por causa da palavra de Deus. Eu vos afirmo, não sou terrorista, não sou ignorante, não quero ser. Todos vocês vão ser forçados a não ser crente. Alguém
dentro da sua casa ou fora de sua casa vai tentar impedir que você seja crente. Ou é dentro, porque a gente lembra que a gente estudou em Mateus? Eu não vim trazer paz e espada, mas o que acontece? Todo carnal persegue o espiritual, todo. Assim a Bíblia diz que Caim matou Abel, que Esaú perseguiu a Abel, Esaú perseguiu a Jacó, e que Saul perseguiu Davi, eu ia ainda citar outro, que Esaú perseguiu a Jacó, e Saul sempre foi assim. Ah, não, agora lembrei, que Ismael perseguiu a Isaac. Sempre pessoas carnais. Estou dizendo para vocês, se você dentro de sua casa não for espiritual e tiver alguém lá, você será a pedra de tropeço. Qualquer um de nós que não é espiritual, persegue o espiritual. Essa é uma regra do reino. Aprendam isso. Quem é carnal, persegue o espiritual. Começa a achar ruim da pessoa ler Bíblia, começa a achar ruim. Está indo demais na igreja, começa a achar ruim que a pessoa está dedicando demais. Vamos usar essa. Está dedicando demais. Cuidado. Pode. Essas parábolas aí, pode ser também permissão de Deus, você dá fruto em meio a um terreno beira de estrada, um terreno rochoso, ou não? Então, não pode. Não, essa interpretação não é correta. Por quê? Porque Jesus definiu bem as coisas. Ela está muito bem definida, tá? Porque isso aí seria meio que uma espécie de meio termo. Dá para compreender o que você está dizendo. Você não pode ter você não pode estar numa terra muito boa, você não pode ter uma bênção muito grande, porque vai te tirar do caminho. Aí você precisa estar no meio da rocha, no meio do espinho, está tudo sufocado, porque você está no caminho. Não. Essa interpretação é que você está cometendo um erro hermenêutico. Você está fora do círculo hermenêutico, porque você está aplicando em outras situações de dificuldades naturais, os quais faz brotar mais. E não é isso aqui o sentido. O sentido é ter um coração voltado que quer receber a palavra ou não quer receber. Aí ele tem 4 tipos. Um não quer receber, o outro tem alegria, mas ele não quer passar nada de provação e aflição, que é o segundo. Agora a gente vai para o terceiro, tá? Entendeu? Então essa aplicação que você está fazendo é em outro sentido, você está mudando o sentido hermenêutico do texto. Isso é um erro seu de semântica, tá? Semântica, isso é, está dentro do texto um sentido. O que você está dizendo é correto, eu estou entendendo o que você está falando, mas não se aplica na parábola do semeador, tá? Mas porque, tipo assim, não, porque tem coisas que fazem com que o sofrimento da pessoa produza mais, entendeu? Então isso é outro sentido, tá? Aí a gente podia chamar de esterco, de um trabalhado semeador, entendeu? Que seria outros aspectos que não esse essencial. Aqui o aspecto é essencial, entendeu? Tá, beleza. Então vamos lá. E o terceiro é o chamado entre espinhos. Só de olhar essa imagem, estou sentindo falta de ar, né? Parece que a gente vai ficar ali sem conseguir respirar direito. Então, você imagina que tem aquilo ali, que aquilo ali vai espetar a pessoa de uma maneira, né? Eu preciso de um leitor, vai revezando, tá, gente? Não leia somente uma pessoa. Em 13:22, eu gostaria que todos participassem da leitura. Este é o que ouve a palavra, mas o cuidado e a redução das coisas que colocam a palavra, e ela fica infrutífera. Muito bem. Então ele está falando que tipo de pessoa é essa aqui? É alguém que aceitou a palavra. No livro de Lucas, que vai mais longe, ele diz, chega a dar fruto. Só que o fruto vai ser fechado pelos espinhos. O cuidado deste mundo e o engano das riquezas. Gente, não são muitos os crentes ricos, são poucos. Porque a riqueza, o que ela faz? Engana. Riqueza engana. Cuidados deste mundo. O
O primeiro desvia porque é coração duro, não quer saber. O segundo desvia porque não quer ser provado, não aceita provação. O terceiro desvia da palavra porque ele gosta de mundo, é mundano. Ele gosta de permanecer no pecado, ainda vive cometendo pecado como qualquer ímpio. Vive nos vícios, vive nas fornicações, vive nos pecados dos seres humanos, das cobiças. Se entrega a pecados. Então, o que a Bíblia diz? Que esse entregar a cobiça, entregar o adultério, entregar a fornicação, entregar a cachaçada, entregar aos vícios, isso tem o poder de sufocar a palavra. A palavra não vai vingar, a palavra não vai produzir, a palavra não vai produzir o efeito na vida da pessoa. Por isso, irmãos, não é possível, não tem jeito de a gente ser crente com um pé na igreja e um pé no mundo. Não é possível. A pessoa não pode estar com um pé no barco e um pé no barranco. A pessoa não pode estar com Deus e com o diabo. A pessoa não pode. Coríntios diz assim, o que tem a trevas com a luz? Ele não tem sociedade. Então, se tiver um crente que está vivendo no pecado, como a gente sabe que tem alguns assim, dos poucos que a gente sabe, eles estão vivendo isso, aqui, toda a palavra de Deus, no final das contas, eles não têm palavra de Deus, porque ela é sufocada por uma vida de pecado. Qual? Cuidados deste mundo. Ele está preocupado com coisas deste mundo. E o outro está preocupado com o engano as riquezas enganam a pessoa. E ele chamou de riquezas no plural. Não é riqueza, são riquezas. Aí você fala assim, o que isso muda? Isso muda semanticamente, isso muda em qualidade. Isto é, ele não está falando de dinheiro, ele está falando de riquezas. O que é riqueza para você? Então pode ser que ele tenha uma riqueza X. A paixão dele é tal coisa. É uma pessoa que tem paixões na vida. Não é só o dinheiro. Ele tem paixão na pesca, ele tem paixão no futebol, ele tem paixão nos seus pets, ele tem coisas, e aquilo é uma riqueza para ele tão grande que ele abandona. Se tiver lá um jogo do time que ele gosta, que vai passar no domingo de noite, ele não vai ao culto, porque ele vai assistir o jogo lá do Flamengo. Que é isso, né, irmão? Irmão, coincidência, irmão, coisa do Flamengo, tô zoando. Mas estou falando que ele gosta do time lá. Não, estou citando a situação do Flamengo, que eu vi um caso que um camarada chega a separar-se da mulher, e teve um camarada que ele acompanha o Flamengo mesmo. Em qualquer lugar que ele vai atrás. Por exemplo, o Flamengo foi jogar na Argentina, o cara foi atrás. Vende as coisas. Tem pessoa que chega a perder o casamento. Entende? Como aquilo se tornou uma riqueza para a pessoa. Então ele está falando do engano das riquezas. Então a pessoa é tão rica de uma coisa, ele tem seus bibelôs, ele está tão ocupado com suas fazendas, com seus bens. Então ele, no dia de que tem uma coisa lá, ele não vai na igreja. Ele vai estar ocupado. Pode falar. Eu, quando assim que eu fui para a igreja que Deus me prosperar, ele me deu uma palavra de madrugada. Fala lá em Deuteronômio 8. Ah, sei. Depois de comer e estares farto, não há que esquecer do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, essa riqueza está farto das coisas que ele gosta. Perfeitamente. Então, Deus falou comigo essa palavra, que ele ia me Te dar aquilo que eu gostava, que eu necessitava, mas depois de estares farto, não há para dizer também que eu conquistei tudo com a força dos meus braços. Foi o Senhor teu Deus que te deu todas essas coisas. Então ele estava me mostrando que ele ia me fazer uma pessoa diferente, mas se eu chegasse lá no alto, eu nunca ia esquecer que foi ele que me colocou lá. Então, é um testemunho, Deuteronômio 8:17 a seguir, está escrito isso. Então, gente, então o testemunho do irmão, a gente sabe que o irmão é próximo e tal. Quer dizer, o irmão está dando testemunho.
Ó, o senhor vai abençoar o irmão X, uma situação X e Y, né? Que não vem um caso. O irmão tal. Aí Deus falou, irmão, se estiver lá, se estiver bem, se estiver feliz com o que você tem, ó, lembra lá, não deixa de ser crente, vai se desviar, vai deixar de ir a um culto. Então são palavras que não é essa palavra para o irmão, não. É uma palavra doutrinária. É uma palavra que serve para todos nós. Que uma ocupação demais, que eu contei o caso lá do caminhoneiro. Está lá o caminhoneiro. O cara está lutando com a vida, caminhoneiro, motorista, aliás, né? Motorista de caminhão, então, portanto, caminhoneiro mesmo. Ele está lá e consegue comprar um caminhão. Então o cara está feliz da vida, porque você trabalhar para os outros e ter seu próprio trabalho, é muito mais vantajoso você ter o seu. Comprou. Diz que em um ano ele foi tão bem que ele arriscou e comprou um caminhão para ele. Em um ano. Diz que em 2 anos ele conseguiu comprar 2 caminhões. E que no 4º ano, ou no 5º ano, ele já tinha 5 caminhões. No final de 5 anos. E o que aconteceu com ele, com a sua frota de caminhões? Ele não conseguia ir na igreja. Ele está no culto, ele tinha que vir com o celular ligado. Alô, furou um pneu aqui em Anápolis. Furou um pneu aqui no Rio Grande do Sul. O caminhão que foi roubado. A carga foi atacada. E ele tinha tanta ocupação. E ele não conseguia mais ir na igreja. Por que ele não conseguia ir na igreja? Por causa de sua prosperidade. Então ele não tem tempo mais. Afinal de contas, ele tem 5 caminhões. Entende, irmãos? Então, o que é melhor? Então, tipo assim, não sendo bem sarcástico e rude, o que era melhor? Tragédia? Vai ser empregado, ganhar salário mínimo, porque pelo menos você vai no culto no domingo. Não, porque ele vai virar domingo, ele vai virar terça, ele não vai vir no estudo, ele não vai vir... Então dá vontade da gente desejar isso, né? Assim, você não vai ter nada, porque quando você tem, você quer trabalhar sem parar. Então, o que está acontecendo? Os cuidados deste mundo vai sufocar a palavra. O engano das riquezas. A riqueza dele era o caminhão. O outro pode ser entendeu? Agora os irmãos que são empresários, os irmãos que têm as coisas, sabem o quão é apertado ser, né? Toda hora a gente ligando, né? Não tem hora, não é isso? De madrugada, deu um problema na bomba, deu um problema não sei o que alguém entrou aqui, alguém falou. Quer dizer, alguém que tem mais ocupação, posição de chefia e liderança, é mais complicado. Mas a pessoa, se não puser um basta, fala, não, esse momento aqui é sagrado, eu estou orando. Esse momento aqui é sagrado, eu estou ocupado. Esse momento aqui eu estou lendo a Bíblia. Exceto por uma coisa muito grave, né? Porque tem coisa que não pode esperar. Sim ou não, gente? Tem coisa que não pode esperar. Tipo a salvação de uma pessoa. Não pode esperar. Você tem que parar tudo que você está fazendo, porque o próprio Deus vai abençoar aquilo. A gente viu hoje de manhã, né? Eu preguei hoje de manhã sobre a mulher encurvada, né? Quer dizer, o dono da sinagoga, olha no capítulo 13 de Lucas, ele achou ruim. Tem que curar a pessoa no sábado. Eu falei, poxa, vai deixar a mulher 18 anos? Tá bom? Vamos para frente. Boa terra, o que é? O que é a boa terra? O que é a boa terra? Boa terra o que é? Mateus 3, 23. Não, aqui. É o que ouve e compreende. Mas aqui está a revelação, que agora no início lá, qual? Ele tinha vontade de entender e o Senhor o recompensa tais, dando mais entendimento. Ele queria saber, ele queria aprender. Gente, esta é a chave de toda a Bíblia. Presta atenção que eu vou dizer uma coisa importante agora. Veja bem, que é uma discussão teológica. Por que adoramos a Deus? Estou perguntando. Quem responde? Por que adoramos a Deus? Hein? Porque Ele nos criou perfeito. Porque Ele é soberano. Se diz os cânticos o seguinte: eu não adoro a Deus pelo que Ele faz. Eu adoro a Deus por quê? Pelo que Ele é.
Eu estou sendo ortodoxo. Pergunto, o que Deus é? Se você não presta atenção, nós dizemos que não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Está errado, porque a gente adora porque Ele faz, sim, também. Então é correto adorar a Deus pelo que Ele faz? Sim, porque está escrito Apocalipse 5 que adorado seja o Senhor, criado, porque todas as coisas criastes. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele faz. É correto? Sim. Mas a música, quando diz eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, tem outro sentido, a questão é semântica. Qual o sentido que é? Pode falar. Exatamente, a lei é muito inteligente. Então, ele está dizendo essa música, eu não estou adorando a Deus porque Ele curou minha perna, porque pelo que Ele fez por mim, certo? Então é isso o sentido da música. Então a música está correta. Mas eu quero ir mais longe. Por que eu digo que não adoramos a Deus pelo que Ele é? Estou sendo ortodoxo. Porque eu não sei o que Deus é. Então vem a pergunta. Se eu não sei o que Deus é, eu corro 2 riscos. Risco número 1, de adorar o que eu não sei. Isso é fanatismo. Risco número 2, de adorar de maneira errada. Conclusão, senhoras e senhores. É essencial compreender quem Deus é. Aí alguém ortodoxo vai dizer, você não tem capacidade de entender Deus. É verdade. Porém que eu posso entender Deus sim. Sim. Com qual ressalva? Com o tanto que Ele quisesse revelar a mim. Entenderam? De que a Maria Alice, minha neta, não sabe ler. Acredita nisso? Vocês acreditam? Acredita, vou já acreditar. Ela não sabe ler. E nem tampouco escrever. E nem tampouco falar. Mas ela sabe comunicar-se. Porque quando eu estou passando, ela já faz isso aqui, ó. E isso aqui ela está falando assim, vem cá me pegar. Então eu estou traduzindo a linguagem de uma menina de 8 meses. Portanto, ela consegue comunicar. Então, se eu fizer assim, olha, ela está até olhando, ela olha. Se eu fizer assim, eu não estou falando, mas estou comunicando que vou pegá-la. Então, quando eu faço isso aqui, ó, olha lá, ela está olhando para mim. Né, bebê? Bebê vovô? Cadê bebê vovô? Agora ela não está olhando. É linguagem corporal. Então, há uma comunicação. A mesma coisa com Deus. Deus, imagina a língua que Deus fala. Ele deve falar lá um aramaico misturado com hebraico, misturado com grego, japonês, russo, mais francês e sei lá, não, estou brincando. Então imagina que Deus, como é que Ele vai comunicar? Ele comunica igual a gente. Com a questão do sonho. Então você teve um sonho que não teve, fala. Mas tem uma revelação lá de uma situação. Aquele sonho que o irmão teve. Então você tem uma situação, Deus te mostra a questão do porco. Quer dizer, aquilo é uma linguagem, está mostrando assim, ó. A coisa está suja, tem um sentido de animo. Tem um demônio atuando ali. Então, gente, o sentido aqui é esse. Portanto, é essencial conhecer a Deus. Então eu acompanho Santo Agostinho em sua teologia, no livro que eu tenho chamado As Confissões. Ele diz assim, como é que eu vou invocar a Deus se eu não o conheço? Porque se eu não conheço, eu corro o risco de invocar um outro. Mas como eu vou conhecê-lo se ele não se revelar? Concordo 100%, a teologia dele é maravilhosa. Então, por que você conhece a Deus? O que eu e você conhecemos Deus? Conhecemos algo de Deus? Estou perguntando, sim ou não? Sim, o que a gente sabe dele? Fala uma coisa que você sabe de Deus. Alguém fala aí para mim. Que Deus nos amou. Então o irmão sabe alguma coisa de Deus. Que Deus tem algum tipo de amor que amou a nós. O irmão conhece Deus. Então o irmão não é inocente. Você sabe assim, não, Deus amou a gente. Outra coisa sobre Deus que a gente sabe. Outra coisa, hein? Então conheça Deus como amor e que Deus é criador. Já aprendi uma coisa de Deus, que Ele criou as coisas. Mas outra coisa que a gente sabe de Deus.
que Ele é libertador, que Deus Ele liberta uma pessoa. Então nós conhecemos que Deus ama, que Deus é o Criador, que Deus liberta, mas o que a gente sabe de Deus? Que Deus é o provedor, que Ele traz providência, que Ele abençoa a pessoa com providência, Ele dá a cor, provedor da vida. Aprendemos isso de Deus. Então quer dizer que eu e você conhecemos Deus, né? A gente não está tão fraquinho assim não, ué. Eu sei que Deus ama, sei que Deus perdoa, sei que Deus ira. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Deus é justo. Olha só, então a gente aprendeu que dizer que a gente não está tão assim, a ver navios, não. A gente sabe alguma coisa de Deus. Ah, quem é você? Você acha que você sabe alguma coisa de Deus? Sim, sei. Mas não é porque a gente seja inteligente, mas porque Ele se revelou. Deus, igreja, se revelou. Ele revelou a nós. Isso é maravilhoso. Então, Deus se revelou a nós. Tá? Então, quem é que deve fazê-lo melhor, no sentido de adoração? Aquele que conhecer a Deus. Aquele que conhecê-lo, as exigências de Deus, a severidade. Romanos diz assim, tanto a bondade como a severidade de Deus. Então, que Deus é fogo consumidor, que Deus é amor, que Deus é santo, santo, santo. Então, essas características as quais estamos citando, significa que a gente conhece a Deus. É como se eu fosse pegar esse aparelho que está aqui na minha mão, que é um controle de data show. Então tem uns botões, quer dizer, ele tem uma cor branca, tem uma cor preta, tem uma cor azul, não sei o que, tem uma pilha. Então, eu sou técnico de técnico de eletrônica, algum irmão é? Não, você não é técnico de eletrônica, mas você sabe o que é um controle, velho. Entendeu? Então, gente, é disso que a gente está falando. Portanto, o que a parábola do semeador está ensinando é a grande necessidade de se interessar por aquilo que Deus quer revelar. Se ele disse, não adulterarás, então não adulterarás. Se ele diz, não mentirás, não mentirás. Se ele diz, não furtar, não furtarás. Então, nós conhecemos a Ele. E no momento que a gente conhece a Deus, você tem uma responsabilidade de resposta. Inclusive, a palavra responsabilidade é a palavra resposta. Olha só como tem o mesmo radical. Resposta, responsabilidade. Ela é uma resposta. Tá? Muito bem. Muito bem. Eu quero encerrar aqui e vou fazer excepcionalmente hoje uma pequena reunião de membros e vou explicar por que eu não faço reunião de membros. Então, nessa reunião, eu vou explicar o que é a Igreja Cristo em Casa e algumas coisas importantes para nós da igreja. Tá? Então, quem vem no estudo tem esse bônus hoje e isso não é filmado. Não é? Então, eu agradeço os irmãos que estão em casa. Eu quero orar pelos irmãos, vamos orar juntos, inclusive, e a gente vai se reunir, e inclusive é bem rápido, tá, irmãos? Não quero exceder ali a 15 minutos, não, eu tenho uma ceia ainda para ministrar. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela parábola do semeador. Nos ajuda de fato, que o Senhor coloque em nós um desejo profundo de entendimento, de inclinar-se à palavra, querer aprender a palavra, querer guardar a palavra, viver a palavra, e que cada um aqui seja como esse coração, que produz 100%, 30%, 60% e 100%. Bendito seja todos os teus servos que estão assistindo, os teus servos estão aqui presentes, para a glória do nome de Deus. Amém e amém.